Oi, gente, tudo bem? O convidado dessa semana é o incrível Sérgio Goldenberg, cineasta brasileiro e também roteirista da TV Globo, que fez séries como Onde Nascem os Fortes, Onde Está Meu Coração, O Rebu, que começou fazendo cinema como diretor assistente de Eduardo Coutinho. A primeira produção que ele fez com Coutinho foi O Fio da Memória, que durou ali entre 89 e 91, mas ainda em 1989 ele co-dirigiu um filme com Eduardo Coutinho que se chama Volta Redonda, um memorial da greve. É importante lembrar também que nesse período o CECIP, que é o Centro de Imagem e Criação Popular, tinha um papel fundamental ali na produção do cinema documental no Rio de Janeiro, e eles tinham uma parceria de longa data com o Eduardo Coutinho, que veio a produzir diversos filmes com o CECIP, mas aí também teve toda uma geração que trabalhava com o Coutinho, que veio também dessa experiência de trabalhar fazendo documentários com o CECIP, que é o caso do Sérgio, mas também do Breno Silveira. Além dos documentários que o Sérgio veio a realizar pelo CECIP, ele realizou um longa-metragem chamado Bendito Fruto, que foi tema da nossa conversa, que é estrelado por Otávio Augusto, Zezé Barbosa e a Vera Holtz. O segundo longa-metragem dele como diretor foi lançado em 2019 e o nome é Um Casal Inseparável, é estrelado pela Natália Dill e pelo Marcos Veras. A seguir, fiquem com a conversa com Sérgio Goldenberg. Espero que gostem. Boa tarde a todos. Esse é mais um episódio do Filme Falado. E hoje o meu convidado é super especial, assim, acho que tem um trabalho, inclusive, relevante no cinema. Eu vi o Bendito Fruto e acho um bom filme. Inclusive, eu me surpreendi também, porque acho que tocou em vários temas, assim, várias questões que continuam muito relevantes hoje, e acho que até mais hoje. Então, eu agradeço muito pela sua gentileza em ter aceitado conversar comigo. Obrigado mesmo. E aí eu começo perguntando, se você não quiser falar alguma coisa antes, em relação ao roteiro, né? Porque eu vejo um pouco o roteiro também como um lugar de experimentação, em certo sentido, que você já busca uma certa ideia de cinema ali, né? Você monta uma história, mas eu acho que a forma como você descreve também encaminha para algum tom que a história vai ter. E a gente vê cada vez mais essa, né, constante manualização, né, transformando o roteiro quase numa regra, num manual assim a ser seguido. Aonde que a gente pode reinventar o roteiro? Em que momento a gente larga as regras e transforma o roteiro numa ideia a ser buscada assim? Isso é possível ainda? Você buscar no roteiro algo que é subversivo assim, digamos? Eu acho que tem que ser, né? Se não pudesse, perde a graça. É melhor pedir as contas e ir embora, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre arriscando e buscando novas formas de uma história, né? Nem sempre você vai conseguir fazer, né? Porque eu estava pensando nisso outro dia. Eu estava assistindo Era uma Vez em Hollywood, o filme do Tarantino. E é um roteiro totalmente. Parece que tem vários filmes, né? A história começa, e daqui a pouco ela vai para um outro lugar. Quem ia conseguir fazer esse filme se não fosse Tarantino, né? Se uma outra pessoa qualquer apresentasse uma ideia daquela, não iam passar nem da segunda lauda, né? Assim, na avaliação, né? Iam rasgar e jogar no lixo. Então, e aquilo o filme é de uma irreverência absoluta, né? Assim, e claro que ele tem um elenco estelar, enfim, tudo isso ajuda ele a ser viável comercialmente, né? Mas eu acho que a gente tem que estar sempre buscando, né, arriscar e subverter, né, dentro de determinados parâmetros, né, sabendo onde a gente está, né, assim. Se a gente está fazendo uma novela, a gente tem que saber que a gente está fazendo uma novela, né? Se a gente está fazendo um programa de humor, né? Sábado à noite, na TV aberta, a gente tem que entender que aquele é o público e tal. Mas eu acho que é preciso sempre inovar, né? Assim,
Em relação à escrita propriamente dita, né? Assim, e aí eu falo de todos os formatos, né? Da mistura da ficção com o documentário, do programa de auditório, enfim, ou da narração ficcional mesmo, né? Como é que você vai desenrolar uma trama, né? Se é que ela precisa ser desenrolada, né? Então, tudo isso, a gente ter o manual na mão, conhecer o manual para poder subvertê-lo e ter a coragem de subvertê-lo, eu acho fundamental, assim, né? Você sair daquela estrutura clássica, né? De 3 atos e tal, ou até flertar com ela e por outros caminhos, assim, né? Eu acho fundamental. Em relação à escrita mesmo, né? A parte mais técnica, né? Eu acho que a gente precisa ajudar as pessoas a verem o filme que a gente está pensando, né? Quando a gente descreve uma cena, né? Quando a gente faz uma rubrica, né? Na maneira de construir as frases e de pontuar, né? E em que momento a gente usa diálogo ou não, né? A ausência ou a existência de diálogo, a maneira como cada um dos personagens fala, né? A maneira que a gente pontua os diálogos ou as palavras que a gente escolhe para o diálogo de cada personagem, tudo isso a gente já está ajudando a, a entender, né? Quem são aquelas pessoas e a atmosfera, né? Que a gente quer daquela história e daquela cena específica, né? Acho que eu pessoalmente não tento, eu acho que é importante, eu gosto de ler um texto bem escrito, né? E acho que é importante escrever com uma redação inteligente, usar palavras apropriadas, né, para descrever cada situação, né, ao mesmo tempo as imagens, né, que você sugere na rubrica. Eu acho que também a maneira como você as organiza, né, diante de uma ação ou de um deslocamento de um personagem, acho que tudo isso você já vai ajudando o leitor, que isso é um outro capítulo, né? Quem lê o roteiro, a entender o que você quer da cena, né? Assim, música a gente também só bota quando é uma coisa muito específica, assim, né? Que ajuda a entender a cena e tal. Mas eu acho que não é uma peça literária, né? Eu acho que não é uma peça literária. Pois é, essa até outra questão, assim, né? Porque tem também um lugar que tem que ser muito concreto, né? Porque é mais uma orientação, né? Não tem um espaço para uma poesia, eu digo assim, de começar a descrever. Eu não gosto de fazer isso. Assim. Eu não gosto. Assim, se está bem feito, eu acho ótimo, mas já acho um pouquinho. Assim como eu acho que é ruim quando você fica tentando trazer muita literatura para os diálogos. É difícil isso, né? Assim, muito difícil. Acho que a gente tem grandes autores aí de teatro que conseguiram ir bem longe, né? Nisso, assim, ser mais literário nos diálogos. A gente estava falando aqui do Tarantino, ele também consegue ir bem longe, né? Enfim, não sei exatamente se é literatura, mas ele consegue usar muito bem os diálogos, né? Assim, na maneira de... Mas está num conjunto, né? O figurino, o jeito do personagem sentar, o jeito que ele olha para o outro, enfim, tudo isso acho que é um conjunto que funciona na maneira como ele faz, né? Agora, você lê o Chekhov, é o Chekhov, né? Assim, o Shakespeare, né? Acho que o Nelson Rodrigues, né? Quando você entra ali, você sente que você está entrando num universo que tem uma compreensão do mundo muito particular, né? Que te
abre os olhos para o que te cerca de uma maneira original, né? Assim, e acho que é o que te prende e o que te faz assim, né? Amar a arte e a cultura e entender melhor, né? O mundo, assim, eu acho. E tem uma importância também no que você diz, né, que é a questão de você ter um texto bem trabalhado e você ter alguém que consiga transpor esse texto, né? Consiga transformar isso em algo factível, né? Então, assim, qual a importância, por exemplo, desse acompanhamento da direção nesse processo da escrita e também dos outros departamentos, eu diria, até quem está ali concebendo a arte, né? Porque a arte vai ter um elemento fundamental de construção da cena e tudo. Qual é esse diálogo? Qual a importância disso? A gente tem na TV Globo, eu trabalho com o Jorge, né? Como você já apresentou no começo, e a gente sempre tem muito cuidado quando a gente forma parcerias. Então, a gente trabalhou muito com o Zé Luiz Vilamarim e também com a Luísa Lima. E sempre foram parcerias muito felizes, assim, né? De diretores que foram do roteiro para mais longe, né? Assim, e a mesma coisa em relação aos atores que a gente trabalhou, né? E eu acho que numa indústria assim do tamanho da televisão dos dias de hoje, eu acho que você tem que ouvir, né? A gente tem diversas camadas de leitura, né? Tem primeiro a própria equipe que trabalha com a gente que lê, o diretor também lê, existem leitores, né, na TV Globo que opinam, então eu acho que isso faz parte, né? A gente saber escutar e mexer no roteiro. Claro que a gente não pode também escutar tudo de todo mundo, porque senão você perde, daqui a pouco você perde a tua história, né? Perde o teu personagem. Então, a gente realmente trabalha ouvindo muitas pessoas e já houve situação em que a gente mexeu no momento da filmagem, de um telefonema no set. A gente falou, e aí conversamos então vamos fazer assim. E acho que também tanto o Zé Luiz como a Luísa, eles têm existe uma liberdade para o improviso, né? Assim, que eu acho que é importante, né? São atores que também têm uma autoria ali, né? Na construção dos personagens, assim. Claro que isso tem um certo limite, porque senão a coisa se perde, né? Assim, se cada ator fica brigando pelo personagem apenas, né, e não pela cena, né? Tem um limite, né? Assim, senão vira uma anarquia, assim. Mas eu acho que a gente, em geral, assim, tem tido muita um resultado bom, né, com esse tipo de cooperação, né, de troca, né? E vocês costumam fazer, por exemplo, sala de roteiro, assim, ou vocês trabalham, você e o Jorge, por exemplo, trabalham mais juntos e depois isso vai adiante? É mais assim, a gente faz poucas reuniões, assim, a gente faz realmente poucas reuniões. A gente, às vezes, a gente faz uma sinopse, né, inicial, apresenta descrição, desenvolve, enfim, o projeto, e, e aí a gente, em geral, a gente faz uma escaleta e distribui as cenas. Em determinado momento, às vezes, a gente pede que alguns colaboradores desenvolvam tramas específicas, né? Olha, a gente precisa que tal e tal personagem saem desse lugar para esse lugar, a gente está precisando movimentar essa trama e que aconteça isso. Você pode se aprofundar, detalhar um pouco mais e tal. Aí a gente distribui tarefas e depois a gente vai aproveitando. Enfim. Às vezes tem questões que surgem na leitura, né, ou questões que surgem da direção ou do próprio departamento dos leitores lá da TV Globo. A gente já está mais na frente na história, são questões anteriores. Aí a gente
vai trabalhando paralelamente com alguém da equipe, olha, vamos aqui voltar 10 capítulos para resolver isso, sem desestruturar tudo, enfim. Então, isso faz parte do trabalho, né? Assim, saber organizar, ter metodologia para não enlouquecer nem a sua equipe, nem a sua própria vida, né? Claro que tem momentos que realmente são enlouquecedores, né? Assim, quem não trabalha assim na indústria dificilmente consegue entender. Se bem que hoje em dia todo mundo trabalha muito, né? Mas tem um lado que é apaixonante, que você realmente, quando você está fazendo aquilo, você não consegue pensar em mais nada, né? Tem momentos que realmente são assim. E tem momentos que isso é exigido de você, né? Porque o momento em que uma ideia está sendo desenvolvida e transformada em filme ou em programa de televisão, os custos são muito altos, né? Então, enfim, aí realmente tem um nível de entrega muito grande. E você tem que saber administrar a sua cabeça também, né? Porque você sabe que você precisa dormir, e se você não dormir, você também não rende bem, aí você tem que entender o quanto você precisa dormir. Tudo isso faz parte, eu acho, de um amadurecimento assim, profissional, né? Que você aprende a ter e a usar em cada trabalho, né? Assim, porque cada trabalho tem um tempo, processo muito específico, né? Assim. E quando o orçamento é grande, né, tem esse peso de responsabilidade também, né? Quando o orçamento vai crescendo, né? Você vai tendo um acesso a um orçamento que, a princípio, né, quando você está ali no início, às vezes, você não tem, né? E aí tem uma responsabilidade que, às vezes, tira a pessoa... Eu tenho a sensação que a pessoa pode ficar ali apreensiva, né? Se ela não souber lidar com aquilo muito bem, né? Existem alguns parâmetros assim para cada trabalho, né? Assim, olha, a gente já sabe que a gente pode ter tantos atores um peso orçamentário mais alto, assim, vamos tocar a história com 6 ou 7 personagens principais e tal, quantidade de externas X, enfim, a gente já tem alguns parâmetros, mas sempre quando o projeto é efetivamente orçado, a gente passa por um processo de reescrita, entendeu? Isso de adaptação. Às vezes o próprio diretor faz isso, né? Mas às vezes a gente tem que voltar assim, né, para o roteiro para mexer, fundir cenas e normalmente diminuir a quantidade de externas, né? Isso é sempre uma questão, né? E num projeto sobre cangaço isso não é simples, né? Eu ia perguntar exatamente sobre isso São também. nômades, né? São nômades. Eu ia perguntar exatamente sobre isso, assim, porque, né, vocês estão, né, você e o Jorge já estão desenvolvendo uma série sobre o cangaço, né? Uma inspiração forte também em Lampião, pelo que eu li, né, do que eu pude pesquisar. E aí como é que é esse processo de pesquisa assim de vocês? Porque vocês provavelmente visitaram esses lugares também para Sim. poder ter essa referência bem clara, né? Assim, então, como é que é esse processo de você, né, fazer uma série que você vai ter um lugar completamente externo, né? Assim, digamos assim. A gente, todo projeto a gente lê muito, né? Tem muita leitura para entender aquele universo, leitura de livros, de matéria jornalística, de sites, de todo tipo de material escrito, assim, material visual, outros filmes de referência que transitam por um universo parecido ou direto ou indiretamente, assim. Tudo isso a gente consulta e a gente vai a campo, né? Nesse do cangaço a gente fez uma rota ali um pouco seguindo os passos onde o cangaço foi mais forte ali, né? No sertão de Pernambuco, na Bahia, né? Na Paraíba, Alagoas, a gente passou por ali
Isso é importantíssimo, né? Porque você precisa viver um pouco, né? Naqueles lugares. Assim. A gente foi numa casinha onde o Lampião se escondeu por um tempo, assim. Onde ele não se escondeu, ele morou com os pais um tempo nessa casinha. E aí estava anoitecendo, assim, e ela era longe, a gente andou assim, uns 800, 900 metros para chegar nela. Né? E, e aí voltou já escurecendo, assim, e eu fui ficando mais para trás, eu queria, né? E aí comecei a tentar me transpor, imaginando, né, como é que eram aquelas pessoas andando com aquela armadura, quase uma armadura medieval, né, porque é um cangaceiro montado, né, com todos aqueles paramentos. Ele carregava cerca de 30 quilos. Então, no meio do nada, por dias e dias, assim, né, como é que era estar naquilo, né? Então, é importantíssimo ver o lugar, né, onde as grandes batalhas aconteceram. E claro que existem muitas histórias que foram livremente inspiradas em fatos reais, né? Então esse livremente cabe tudo, né? Porque as fontes são relatos de testemunhas em delegacias ou matérias de jornal feitas para vender, né? Os jornais. Então as fontes também são muito. Então todo fato, né? Do cangaço tem mil e uma versões e daí que a gente resolveu, bom, então vamos inventar um cangaceiro e uma trama. E aí a gente está indo muito para a ficção, realmente, né? A referência assim, aos personagens reais ela é bem distante. Assim, né? E o que que vocês revisitaram, assim, para de tanto de literatura, de filme? Vocês foram muito para, né, para cordel, assim, ou vocês também viram os filmes cinema novo que vão lá nessa região e filmam? Sim, sim. A gente, enfim, né? O Glauber, né? Sempre. Muitos filmes de faroeste, né? Assim, algumas séries. Então, estava falando, nossa principal referência foi o Frederico Pernambucano de Mello, que ele é um pesquisador, né, de cangaço, né, há muitos anos, né? Ele tem uma coleção grande, né, de peças do cangaço e, enfim, e tem outros jornalistas e sociólogos, historiadores, né, que escreveram sobre o cangaço há mais tempo, recentemente, né, entrevistas, né, assim. E a gente conversou com as pessoas em campo, né, com algumas dessas pessoas em campo, que elas estão lá e muitas delas apontaram, ó, fulaninho estava ali, cicraninho estava ali, eles atiraram dali, aí correram para lá e se meteram aqui. Enfim, esse tipo de testemunho, né, a gente ouviu muito. E eu acho que o grande desafio era encontrar a fala, né, dos personagens. Assim, né? Então, a gente construiu uma maneira de falar, né? Eu e a Cláudia Tages, né? Somos os não, digamos, nordestinos da equipe, né? Então, a gente precisava submergir ali, né? Naquele jeito de falar, né? Que é muito mais natural para o Jorge, para o Marcos Barbosa, né? E para a Ana Flávia, que são nordestinos, né? O Marcos é cearense, o Jorge e a Ana Flávia são pernambucanos. Muito mais natural para eles, né?
Mas aí a gente descobriu as palavras que a gente ia usar e as construções, né? Enfim, tudo isso também é uma ficção. A gente escolheu uma maneira. Se a gente fosse falar exatamente, o público não ia entender. Também tem isso, né? Assim, a gente precisa se comunicar com o espectador urbano do streaming de hoje, né? Então, ao mesmo tempo que a gente precisa apresentá-lo a um mundo absolutamente novo, que fala outro português, né? A gente precisa fazer com que eles entendam aquele português daquela época, com aquele sotaque, que é como os atores vão fazer, né? Com aquelas construções de frase pelo avesso, né? Um uso absolutamente inusitado das palavras, né? Então, o sentido que elas adquirem, né, naquele contexto, né? Tudo isso a gente foi construindo, né? E nem tudo é inspirado na realidade, nem tudo. Tem coisas que a gente inventa mesmo, é ficção, mas elas parecem, a gente faz com que elas pareçam dentro dessa história, realidade. E já deve ser interessante ouvir esses relatos, por exemplo, né? Porque já são pessoas, as memórias dessas pessoas já são É. uma. E daí tem de tudo, enfim. Você vai numa... Eu fui jornalista, enfim, então você nunca deixa de ser, acho que continua sendo, né? Mas as pessoas me perguntam, você não usa Instagram, não sei o quê. Não, é porque eu gosto de ler jornal, né? Eu leio jornais na internet, né? Eu leio jornais. Eu não, é um costume, né? Eu talvez devesse ler mais o Twitter, o Instagram, mas eu tenho costume, quando eu pego no celular, tenho tempo, eu vou logo nos jornais. Assim, então, eu nunca perdi isso. Ainda leio jornal impresso também. Então, não sei exatamente por que eu comecei a falar disso, mas é porque assim, você entra por exemplo, numa cadeia, né? Eu fiz, na época que eu fazia o Documento Especial, que era um programa jornalístico, eu fiz um programa chamava-se Amor Bandido, sobre as relações amorosas dos presos e tal. E aí fui, na época, na casa de detenção, antes dela ser destruída, logo depois, né, daquela invasão, enfim, aquele massacre, né? Então, e aí você começa, ali todo mundo vai contar o que quer, né? Você não dá para você acreditar, assim como numa relação familiar, né? Ou uma relação íntima, né? Cada um conta o que quer ver, né? Assim, e tudo isso a gente tem que trazer para a ficção, né? Porque você não pode explicar os personagens, né? Se você explicar os personagens, a ficção está morta, né? Nem os atores, né? Se eles começam a explicar as cenas, a cena está morta, né? Então, eu acho que isso, quando você está fazendo a pesquisa, você tem que entender isso, né? Num determinado momento, né? Até nessa pesquisa aconteceu isso, né? Uma pessoa começou a me falar tanto, tanto, tanto que eu não aguentei, né? Eu falei assim, mas e onde é que você descobriu isso? Assim, então, ela, claro que eu não sabia, né? Muito E o bom. prazer dela de contar e de transformar aquele relato numa história atraente estava acima de qualquer verdade, né? Então, E vocês gravavam isso ou não, né? Vocês eu faziam. Não, anoto. era mais. Até hoje Anota, eu né? anoto. Cadê meu? Aqui, ó. Hoje Olha, eu uso isso aqui. É porque depois gravar, desculpa, caiu uma coisa aqui. Depois gravar, você tem que ficar escutando, assim. Eu acho mais fácil anotar. Até hoje, recentemente, eu
ajudei no programa na TV Globo, em que eu tinha que editar, né? E isso foi uma coisa que eu até aprendi com o Eduardo Coutinho, que é um assunto que talvez você queira mencionar, a anotar as entrevistas no papel, né? Tem muita... Meu filho, por exemplo, faz direto no computador, ele anota no computador, assim. Eu anoto no papel, assim, os cortes de entrada e saída, né? Assim, então, eu me habituei com isso. Assim como quando eu fazia pesquisa, assim, eu anoto os highlights, assim, né, de um depoimento. Então, estou acostumado com isso. Aí isso já me enxuga um pouco o passo seguinte, que é ver o que dá cena, né? Entendeu? Eu já vou ali no meu caderninho, fulaninho falou disso, deixa eu ver aqui. Às vezes é uma frase, às vezes é uma sensação, às vezes é uma pessoa. Você também escreve alguma sensação assim que você teve para poder lembrar, linkar depois, né? Sim, às vezes uma conversa me remete a um estado de espírito, ou a um conflito entre duas pessoas, a um momento da vida do país. Tudo muito... Acho que você tem que ter uma liberdade interior muito grande, assim, né, quando você está visitando esses lugares, né, de entrega, né? E às vezes uma coisa atual, né, que você vive no presente, te serve para criar um personagem de anos atrás que não tem nada, sabe? Uma coisa não tem, às vezes o cara que está servindo o bode lá no botequim para você, ele começa a falar e ele vira um cangaceiro, porque ele te trouxe um jeito de ser, aí você sai daquele momento que você está e vai para outros com ele, né? Você começa a falar de política, para entender melhor aquela pessoa, né? Assim. E a gente está no Brasil, né? A gente não está na Suécia. Então, felizmente, aqui as pessoas se mostram muito, né? Elas não se escondem, né? Assim, como nesse mundo civilizado, assim, né? Então, a gente tem muito material, né? Aqui dentro da sua própria casa, na esquina, no elevador, toda hora aparece uma pessoa surpreendente. Por exemplo, a habilidade que o Coutinho tinha de entrevistar, né? Porque ele era uma pessoa que conseguia trazer sempre para o material mesmo, né? Vamos É, falar aqui da vida corriqueira, da vida para chegar nesses lugares, né? Para chegar numa outra. E como é que foi? Como é que é a experiência do Volta Redonda, por exemplo, o Memorial da Greve? Como é que isso foi para você? Assim, foi isso tá, por exemplo, isso está também nessa nova série que você está fazendo, isso que você aprendeu ali, que você também, de alguma maneira, colaborou ali. eu trabalhei com o Coutinho quando eu comecei a trabalhar, foi o meu primeiro trabalho. Eu fui uma época estagiário, eu trabalhava na antiga Embrafilme, eu fazia as sinopses dos filmes, eu ia assistir os filmes e fazia a sinopse ali. Mas depois eu comecei a trabalhar com ele e eu trabalhei antes num documentário sobre Santa Marta, porque eu fazia um trabalho comunitário ali na favela e o pessoal lá da associação, do Grupo Eco, né? O Itamar, o Gilson, a Inês, a Regina, tal, eles falaram, tem um menino aqui que gosta de cinema, aí eles que me apresentaram o Coutinho. Aí foi assim que eu comecei a trabalhar com ele, né? Aí depois veio esse trabalho em Volta Redonda, veio um outro trabalho que a gente fez na Manchete, veio um filme sobre chamado Fio da Memória, né? E aí depois eu comecei a seguir a minha própria carreira, né, como diretor, assim. Mas o Coutinho me ensinou tudo, né? Foi meu primeiro chefe, né? Assim, então ele me ensinou tudo que eu tinha que fazer, né? Como trabalhar, né? Assim, e ele era uma pessoa muito generosa e
é quase um segundo pai, né? Foi quase um segundo pai, assim, porque ele conversava comigo, eu tinha 21 anos, sei lá, era um super pretensioso, assim, e ele me levava a sério, né? Assim, então, e conversava comigo sobre tudo, né? Assim, então, era muito bom, assim, uma experiência, eu tive muita sorte, porque você começar com uma pessoa que não te estimula, né? Além dele estimular um aspecto assim pessoal, né? O Coutinho sabia trabalhar muito bem, né? Ele era esse diretor do Cinema Novo, tal, com uma formação intelectual muito importante, né? Mas ele sabia transformar tudo isso num resultado objetivo, assim, né? Como ele passou pelo Jornal do Brasil, pela TV Globo, então ele tinha que entregar, ele sabia que ele tinha que entregar. Então, ele era muito profissional, assim. Então, não eram delírios intermináveis que davam em nada. Assim, eram delírios que iam convivendo com a angústia da criação e da escolha e chegando a resultados gradualmente, né? Então, um pouco por ser furão e fominha, eu ia acompanhando tudo e querendo aprender mais, né? Assim, então, eu ia nas gravações e decupava o material junto com ele, anotava tudo e ficava o tempo inteiro, assim, né? Então, e fazia tudo, né? Assim, desde o cafezinho até a carta para o presidente da República, até, enfim, fazia tudo, né? Assim, então, eu tive esse privilégio, né, de conviver com ele no trabalho e pessoalmente, porque a gente ficou amigo, né, assim, por muitos anos, né, enquanto ele viveu, assim, a gente continuou se encontrando, né, assim, eu já estava seguindo o meu próprio caminho, assim, e o Bendito Fruto, por exemplo, o título foi uma sugestão dele. E o Coutinho, ele era copydesk, né, no JB, e no Globo Repórter ele é editor de texto. Então, ele era, né, um grande montador também, né? Assim, então, a maneira como você vai organizar as entrevistas, claro que parte disso vai nascendo de uma maneira intuitiva na gravação, porque uma coisa que eu acho que é importante, né, quando você faz o documentário, é você não ir tão, pelo menos esse tipo de documentário, você não ir tão amarrado, né? Se a pessoa está dando uma entrevista porque ela gosta de bolsa branca, você não vai conversar com ela necessariamente sobre bolsa branca. Pode ser que naquele momento, bolsa branca seja uma conversa absolutamente entediante, porque ela acabou de tomar uma surra de um sargento da PM. Então, ela vai começar a falar daquela surra e você vai ter que tirar partido daquele momento. Então, ou o contrário, você vai para falar da surra do sargento da PM, mas a pessoa conheceu um cara incrível na noite anterior e ela não consegue parar de pensar nele. E aí você vai entender que ali vai se criar uma relação de empatia um pouco com você e com a câmera, e você vai ter um momento especial, né, de registro documental, né, assim, que é o que te prende, né? O documentário viaja muito bem, em geral, né? Assim, viaja às vezes melhor do que a ficção, eu acho. E ele precisa ser um espetáculo também, né? O tipo de documentário que o Coutinho fazia, que eu fiz também, é um pouco assim, tem pessoas que você fica conversando e você rapidamente se dispersa. E tem pessoas que não, que elas te prendem. Mas não é porque a pessoa é engraçadinha, ou porque é por alguma coisa. Porque ela tem uma fragilidade, ou porque ela tem
uma visão particular e até esdrúxula de um determinado assunto, ou porque ela é bonita, enfim, por vários motivos. Você se prende a uma conversa, a uma pessoa, assim, né? E acho que isso o realizador de documentário precisa entender, ele precisa ter também vivência, né, para perceber isso, né? Porque sensibilidade, né? Senão você fica cumprindo tabela ali e dando tiro na água, porque o que o material te oferece, e não é só assim, você encontrou com uma pessoa num dia, aí você falou, você fez milhares de anotações, você foi na casa dela, mas uma semana depois mudou tudo. No momento da filmagem, você precisa ter essa sensibilidade. A câmera está ligada, o espetáculo está acontecendo. É ali que você vai colher material para produzir o seu programa, o seu filme, a sua obra de arte, o seu espetáculo. Cada um se refere a isso de uma maneira, né? Eu prefiro nem escolher uma palavra, porque... E o Bendito Fruto, por exemplo, você mencionou, né? Acho que é legal falar dele também. É curioso, né? Você estava falando dessa questão do Coutinho e eu li alguns textos mais recentemente, né? Que foram até publicados na Piauí, se eu não me engano, que eram textos dele com muito humor, né? Ele Sim. pegava uns personagens, Walt Disney, e aí ele criava em cima disso toda uma... E é legal saber disso, que o Bendito Fruto, o nome, né? O título foi também uma sugestão dele, porque é curioso como, né? Eu acho que o que eu acho legal do filme é que ele trata de uma questão que é bem carioca por um lado, mas também é uma questão que é forte, né? É uma questão que você lida com um certo humor, com uma leveza. Eu acho muito bacana, assim, Obrigado. porque é um tema que daria, né? Você pode ter temas, uma maneira de filmar isso muito diferente, às vezes muito pesada também, né? Porque é um tema que lida também com a questão racial, que lida com várias questões ali. E aí eu queria saber como é que foi isso, por exemplo, você está ali com o Otávio Augusto e como é que você, no set, teve essa também troca dele trazer alguma coisa e vocês mudarem ali, né? Porque você estava até falando dessa questão da sensibilidade também de estar do documentário, né? E como é que isso aparece, por exemplo, no Bendito Fruto, né? De ter essa troca ali no set e dali a surgirem coisas ali também, né? Eu acho que essa troca com os atores, ela surge já nas leituras, né? Acho que nas leituras você já vai aproveitando o que eles trazem e colocando no roteiro. Agora, essa questão do ensaio, né? Eu gosto de fazer leituras assim, mas também não gosto de deixar a cena assim toda, porque senão acontece isso, né? Você racionaliza e aí pronto, né? Aí é ruim, né? Porque o momento da filmagem ele tem que ser único, né? E também cada ator tem um processo, né? Você tem que respeitar o processo de criação de cada ator, né? Assim, existem os que não têm tanta experiência e você ajuda, né, a encontrar um caminho, né? E existe o Otávio, por exemplo, ele não gosta de ler muito. E ele é pura emoção, né? Ele entra ali, ligou a câmera e ele se entrega, e a gente criou uma relação de confiança muito grande, né? Então ele não tinha vaidade nem tipo esse tipo de coisa, ele se entregava inteiramente assim, né? Então é isso, né? Acho que se o ator começa a adquirir consciência, né, da função de cada fala e de cada movimento na construção do personagem e da cena, aí morreu, né?
Acho que você tem que soltar. A mesma coisa, eu acho, quando você está começando a primeira versão de uma cena, acho que você tem que deixar sair. Se você fica pensando muito, depois você seca tanto que não sobra nada. Assim. E eu acho que isso também com o ator, né? Eu acho que você tem que deixar o cara. Agora, claro, tem atores que são mais racionais, tem que respeitar um pouco. Aí pedem mais ensaio, pedem mais explicação. Isso é muito. E aí eu acho que você tem que ir entendendo um pouco como cada um funciona, né? Assim, e criando uma sintonia entre eles, né? Assim, isso não é uma mágica, né? Assim, os atores com as suas histórias, cada um tem um gosto, tem uma idade. Essa química não acontece naturalmente sempre, né? Às vezes ela precisa de um empurrãozinho, né? Existem atores mais generosos, outros menos generosos. Existem atores que querem levar a cena sempre para o seu personagem, e aí você tem que saber tirar partido disso até certo ponto, né? Enfim, ou existem momentos de uma trama, Bendito Fruto, por exemplo, tem um momento da história quando tem uma revelação que ela flerta com melodrama e tal, né, de uma maneira engraçada, que ela não podia ser dramática, a cena da mesa, né, onde ele reconhece que é pai do menino, ela tinha que flertar um pouco com a comédia italiana, assim, para depois fazer uma cena emocionante. Se a gente colocasse a cena emocionante antes, se a gente colocasse muita emoção numa cena anterior, a cena seguinte ela ia perder o impacto. Assim. Então, isso tudo você tem que ir administrando, porque você filma fora de ordem e nem sempre o ator tem tanta clareza disso, né? Porque às vezes ele está muito imerso naquela cena e ele não... Você, não, vamos por aqui e tal. Enfim, acho que isso você tem que ter mais controle mesmo. Assim. E quando o ator começa a confiar em você, né? Aí é o melhor dos mundos, né? Porque aí eles arriscam e às vezes você consegue coisas inusitadas, assim, sabe? É E uma vocês tinham parte... esse tempo de, por exemplo, no set, na filmagem, vocês testarem? Tinha essa abertura de teste de cena, por exemplo, o Otávio ou até a Zezé, de propor coisas ali, proporem coisas Tem, durante o set? é tudo muito... Tá bom, vamos lá. Mas, assim, claro que determinadas coisas você não fala, olha, a luz está armada para cá e tal, o plano está armado desse jeito. E tem coisas que simplesmente acontecem. E na hora o cara fala uma outra coisa e o ator responde. O outro ator... Isso acontece. Assim, acho que você tem que... Eu, pessoalmente, acho que tem que dar liberdade para isso. Assim, sabe? Ainda mais um filme que você escreveu, entendeu? Então, acho que isso é um... E comédia, né? Você tem que estar se divertindo, né? Você tem que defender muito todos os atores, eu acho, e todos os criadores, assim, dos problemas de produção, que são inúmeros, né? De dinheiro, você tem que tirar aquilo do set, né? Isso também acaba sendo um trabalho do diretor, né? Porque senão ninguém consegue se concentrar, assim, né? Fica todo mundo preocupado, assim, sabe? Se a luz vai cair, se vai ter chuva amanhã, quantos planos tem que fazer por dia, enfim, tudo isso. Você tem que tirar ali daquele momento que é único. Você está reunido ali com aquelas pessoas que são especiais, né? Que você escolheu com muito cuidado, né? Para contar a tua história. Então, Foram quantos dias realmente... de filmagem? O Bendito Fruto foi no modelo antigo, foram 8 semanas de filmagem. Agora eu fiz um outro filme, que é um filme bem leve, é diferente. E aí eu já fiz do jeito novo. Foram 28 diárias. Ah, vai. Assim, para mim foi novo, mas também algumas coisas ficaram mais rápidas, né? Assim,
Tem muitas coisas hoje que antigamente o Bendito Fruto ainda fez em película, né? E a gente, embora tenha usado o telecine, ainda não, muitos recursos que você tem hoje de luz, né, de colorimetria e tal, isso não existiam na época, né? Então, hoje as câmeras também, hoje as câmeras veem até pensamento, então tudo isso mudou muito, né? Assim, mas acho que é uma questão que se coloca, né? Como você vai viabilizar os projetos caros, né? Ditos projetos caros, porque eles precisam ser feitos, né? Então, eu acho que normalmente não é mais uma única empresa ou um único que consegue viabilizar isso. Isso está acontecendo na própria TV Globo. Às vezes, um projeto é uma coprodução do streaming com a TV aberta, né? Para ele se tornar viável, né? Economicamente, né? Essa série que vocês estão fazendo, ela é uma coprodução? Ela é Globoplay e TV Globo. E aí vocês, por exemplo, foi o canal que chegou para vocês e falou: a gente precisa de uma série com essa temática, ou são vocês que propõem? São Não, vocês que. a gente que propôs. O Jorge Moura, que tinha esse projeto inicialmente, de fazer um filme, e aí foi se desdobrando e virou, eu fui ajudando ele e tal, e colaborando, e a gente chegou nesse projeto de uma série. Já não sei mais se é série ou se é novela, porque vai ter 45, vão ser 45 episódios, e aí é isso, a gente está no meio ainda da escrita, né? Sim. Não, e tem uma questão também que eu queria te perguntar em relação ao Bendito Fruto, que é a questão da coprodução, porque também foi, né? Eu sei que teve a Arte, né? E acho que você também participou do Hubert Pauls na época, com o roteiro e tudo mais. Eu queria saber um pouco qual foi a importância A Arte dessas. foi, a Arte foi o primeiro dinheiro que eu consegui. Olha, Eu fazia documentários, eu tinha feito 2 documentários para a Arte. Então, eles gostavam e confiavam, né? Assim, porque tem isso, né? A questão da confiança, né? Eles davam dinheiro adiantado. Então, o que eu entregar, né? Assim. Então, foi o primeiro dinheiro que eu consegui. Aí eu primeiro só tinha o dinheiro para fazer para a televisão. Aí quando eu consegui, o projeto tinha sido recusado em vários editais, né? Só no BNDES eu acho que eu entrei 4 vezes. nossa. Na quarta, quando eu já tinha filmado, já tinha uma pré-edição, eles apoiaram. Assim. O Bert Balls também, eles apoiaram o roteiro, né? Mas eu tinha uma história como realizador de documentários, né? Isso na Europa é muito comum, né? Assim, aqui menos, né? Mas acho que vai se tornar mais comum, né? Porque o documentário, o streaming está percebendo, né? O valor do documentário, né? Acho que a TV aberta também vai perceber. Sim. E você, nesse processo do Bendito Fruto, além do roteiro, né, quando você estava pensando ali mise-en-scène, você fazia storyboard, ou você tentava decupar, fazendo essas Eu, anotações, assim, né? eu nunca tive dinheiro para fazer storyboard, assim, e eu confesso assim que eu sou um diretor roteirista, assim, então eu decupo junto com o fotógrafo e eu escrevo tudo no roteiro. Eu vou escrevendo no roteiro, assim, itálico, os planos, entendeu? Vou descrevendo verbalmente os planos, assim. E aí, quando eu vou filmar, eu tenho pelo menos 80%, 90% do roteiro todo decupado. Claro que chega no dia a gente muda, se não tudo, quase tudo, mas assim, a gente já tem uma proposta para aquela cena já pensada antes, assim, por mim e pelo fotógrafo, assim. Os dois
filmes que eu fiz de ficção, eu decupei todas as cenas no papel, junto com o fotógrafo. Assim. Às vezes até sem ir na locação. Aí quando a gente ia na locação, eu dava uma mexida, adaptava, e no dia, assim, né, eu sou sempre o primeiro a chegar, eu chego antes do caminhão, em geral, assim. Eu sou o primeiro a encontrar o segurança da locação, assim, entro. E eu, quando estou fazendo um filme, eu consigo, eu não fico cansado, um envolvimento, assim, eu sei a importância que aquilo tem, assim. Difícil eu ficar estressado, assim, ficar nervoso, trazer descontrole para o set, assim, muito difícil. Eu falo baixo, então preciso de um assistente que se imponha, né? Porque eu acho que consigo me impor de outra forma, né? Não é pelo grito, assim. Então, na hora surge o câmera, às vezes dá uma ideia ali no momento que você está repassando a decupagem e você muda. Eu sou totalmente favorável a ir mudando, assim, e acho que só melhora, né? Sim, e essa questão de você encontrar a locação, o apartamento é muito importante no filme, né? O apartamento, isso foi locação, né? Mesmo, assim, vocês Então, encontraram. isso é uma mistura de locação com cenário. Isso, tinha uma Ah, casa que muita gente usa lá no Alto da Boa Vista, era um predinho. E a gente dressou um dos apartamentos, assim, entendeu? Então, iluminou, a gente tinha um pé direito baixo. A gente tinha esse desafio, né? Dessa forma, assim. Então, o Cláudio Amaral Peixoto, que fez a direção de arte, teve muita inteligência ao aceitar esse caminho, né? Aí tinha um segundo andar que a gente, aí aquele salão de cabeleireiro, ele é inspirado num salão real. Então ele é todo cenográfico, mas aí eu fiz 3 planos de saída no salão real. E aí fazia no corte a abertura de porta para o salão real, entendeu? Então, esse cuidado, a gente fez uma porta de elevador fake no apartamento cenográfico, enfim, para imprimir o realismo que a gente queria que a história tivesse, né? Assim, mesmo que às vezes ela parecesse que era de mentira, mas ela estava visualmente e parecendo toda realista, e ao mesmo tempo o tom dos atores também, né? Os diálogos. né? E o figurino também, até do próprio É, Otávio, parece que tem essa, né? Tem essa. a cenografia é bem realista e o figurino ele tem umas pinceladas a mais, né? Ele é mais assim. Aí tudo são coisas que você tem que ir equilibrando, né? Quando você sente que você tem um figurinista que gosta que era o caso da Angélica, né? De apresentar mais os personagens e tal, aí e o Claudinho gosta de fazer uma coisa mais realista, aí você tem que ir equilibrando essas sensibilidades, né? Assim, que é das pessoas que estão do teu lado, né? É interessante, porque funciona, né? Ele funciona, pelo menos para mim, funciona, porque ele é um personagem que, ao mesmo tempo, ele é essa figura também, né? Tem que É, passar que ele é um pouco figurão, assim, né? Que ele tenha. ele é uma celebridade, né? É. Dentro daquele ambiente, ele é uma celebridade, né? Assim, aquele mundinho dele. E aí esse salão é em Botafogo? Ou era, né? Era, era. Era Ah, em legal. Botafogo, era o Salão do Seu Joaquim. Ele foi na pré-estreia, Ah, que barato. né? Legal, muito bom. Prestou emprestava coisas para a gente. Era um português, assim, e figura. Ele Aí, ficava muito ele ficou muito emocionado, né? Quando ele viu o filme, se sentiu muito. E são coisas que o documentário traz, né? Você acaba aproveitando, né? Essa tua habilidade, né? Até hoje, quando eu vou fazer pesquisa, assim,
eu viro outra pessoa, né? Eu começo a perguntar e querer saber de tudo e olhar e aí vem, né? Assim, Sim. o E essa documentário. coisa por exemplo, como é que vocês foram até o salão e propuseram isso? Você foi até lá e falou, olha, eu penso fazer um filme nessa rua. Foi assim? É, Foi, né? é, assim, assim, acho que é uma coisa que a gente, no documentário, a gente aprende, né? Ó, eu estou fazendo um programa sobre isso. Acho que eu não sei direito como está hoje em dia, né? Acho que o nível de desconfiança é alto, né? Você tem que ter humildade, paciência, né? Aí tem que assinar, hoje em dia tem que assinar aquele termo de autorização e não sei o quê. Tem uma série de coisas assim. Então, mas eu acho que isso tudo você aprende, né? São coisas também que você te servem muito na vida, né? Você não passa aperto em lugar nenhum do mundo, né? Assim, já passei muito, né? Mas eu acho que você aprende a se virar, né? Acho que isso traz um barato também para a produção, né? Enriquece, né? Porque você traz elementos ali que às vezes, né? Imagina, né? Você não tem nem como imaginar. Você propõe ali e você vai ver se vai dar certo, né? Aí você começa a buscar opções, né? É que nem na vida mesmo, né? Você pensa segundas opções a partir daquilo ali e vai tentando, né? É. E acho que é importante você se cercar de pessoas que tenham esse espírito também, né? Porque se você quer fazer tudo sempre do mesmo jeito, a maneira como você produz um trabalho, o resultado está muito amarrado, né? A maneira como você produz. Se você engessa também a maneira de produzir, você está engessando o resultado. Então, você também não pode permitir. Você tem que ter um... Por isso que eu acho que mais e mais, né, você tem essa figura do showrunner, né, do cara que está de olho no orçamento, está de olho no projeto, né? Porque se você simplesmente fica olhando os números, você pode impor ao projeto uma, um regime, uma disciplina que não estão na natureza dele. Então, se você precisa ter uma sensibilidade artística para ver aonde você vai gastar, aonde você vai economizar, e isso precisa ser um trabalho, um exercício de imaginação também, né? Assim. Então, se você fica só copiando todos os modelos, olha, tá bom, tem externa demais, mas então eu vou economizar no elenco. Ou então o elenco está caro demais, então vou economizar na cenografia. Mas você tem que fazer essa escolha, né? Assim, junto com o produtor, né? Ou você mesmo produzir, né? Mas acho que hoje em dia não dá mais. Vou estourar o orçamento. Hoje em dia isso é uma coisa mais complicada, né? Não dá muito para ter essa dane-se, não sei o quê. Não, isso já não monta muito com os dias de hoje, né? Acho que as É, empresas que investem e arriscam, elas querem de você um resultado ali. Pelo menos, eu cresci dentro da indústria, então estou muito habituado com isso. Mas, ao mesmo tempo, você tem que brigar pelo seu trabalho, né? E o seu trabalho só vai aparecer se houver investimento nele, né? Então, é sempre uma conversa permanente, assim. é uma corrida atrás, assim, né? E é interessante essa coisa que você está falando das pessoas embarcarem, porque a Beth Formadini, por exemplo, também vem, né? Tem esse histórico com um documentário muito forte, então é bacana ver isso que você fala. É, Porque aí são, né? A Beth é uma pessoa de documentário também, então você tem ali é, né? É interessante, né? O Bendito Fruto também tem um documentário, também é um pouco documental, né? é. Legal isso, assim. Faz tempo que eu não vejo aberto. É legal isso, porque fica interessante. A gente já está quase chegando ao fim, assim, eu tenho mais algumas perguntas. Eu, por mim, perguntaria muito mais, mas eu também, né, É, eu sou meio fascinado, assim, por detalhes
de produção, de filmagem, de como foi feito, né? Como que isso me interessa muito, assim, é o que mais me... E aí, assim, perguntando ainda sobre o Bendito, eu poderia até falar também do teu novo filme. Eu acho que seria legal, porque também tem muito essa questão da externa, né? De você filmar o vôlei ali, o vôlei de praia, de ter... como é que vocês faziam essas externas, assim? Se vocês fechavam a rua, vocês tinham, né? Na questão da praia ainda tem o movimento das pessoas, né? Vocês incluíam essas pessoas como figurantes, assim, entre aspas, né? Não, tem que Não, dar né? uma fechada e fazer cedo, né? Fazia Uhum. cedo, né? Para o movimento ser pequeno, assim. E tem os lugares no Rio de Janeiro que já são meio habituados à filmagem, né? O Leme é um deles. Então já ninguém fica também parando demais para ver, porque para aquilo ali é comum, assim, sabe? É que nem, sabe, a barraca de coco que está ali, já faz parte do cenário. Assim. Mas é que realmente é o cuidado da luz, né? Porque a luz vai mudando numa velocidade muito rápida e depois você não consegue montar, né? Então, isso era, e ao mesmo tempo, o bem-estar ali, né, dos atores e da equipe, né, no verão e tudo. Mas a gente parava umas 10, assim, no máximo. Né? A gente chegava às 4 da manhã, 4h30, e aí começava a ajeitar e tal. E era verão, né? O sol vinha cedo, né? Então, foi assim. Para mim, era também uma coisa absolutamente inusitada, filmar cena de esporte, né? Assim, eu nunca me imaginei, mas acho que funcionou. Funcionou. Tinha uma dublê, né? Tinha um dos atores era jogador de vôlei, não ator, o que briga, né, com a Uhum. Manuela. Ele é um jogador de vôlei de praia. Na verdade, ele é procurador, ele é promotor ou procurador, e joga vôlei de praia. Aí a gente viu e achou que ele tinha a ver e chamou, e ele se ensaiou e foi. Barata. Legal. E aí entrou Então vocês usavam os dublês, assim, né? Para poder marcar determinados momentos, assim, da cena também, das Teve um cenas, dublê. né? A Natália teve uma dublê para as cenas as cortadas, só as cortadas e só a cortada e o saque, que foi dublê. O resto ela jogou. A Natália fez. Natália Dill, né, que faz a Manuela no Casal Inseparável, ela fez 6 meses de vôlei. Sem eu pedir, ela começou a fazer sem eu pedir. Quando eu vi, ela estava fazendo aula de vôlei. Então, ela jogava mesmo, assim. E ela nunca ligou para vôlei, ela começou a fazer. E aí ela também foi pegando um pouco do personagem com a professora, né, com a Jaqueline. Ela foi pegando o gestual, né, assim, a postura, a entonação de voz um pouco, né? A Natália tem uma voz mais pro agudo, né? E eu achava que é importante ela puxar os graves, tudo isso foi trabalhado, assim. E o Marcos, por exemplo, também entrou mais ele parece também ter um método diferente, né? Uma forma diferente de atuar, assim, de se preparar, né? Ele, assim, a gente fez algumas leituras. A preparação da Natália foi mais no vôlei, assim, né? Também não ficamos ensaiando exaustivamente, não fez leitura de mesa, leitura só em casa aqui, né? Assim, no sofá e tal, algumas vezes, e pronto, vamos embora. Assim, a coisa do vôlei. E para eles também nunca tinham trabalhado juntos, para eles criarem lá uma sintonia, assim. O Marcos até foi ao contrário, ele tinha às vezes medo de improvisar, porque ele queria ser, né? Tinha medo de virar um stand-up. Eu falei, não, cara, relaxa, vai embora, assim. E o Cláudio Amado também improvisa, que é o amigo dele, o Stepan também. O Stepan é um animador de set, né? O set não tem mau humor e tristeza quando ele chega, né? Ele começa a falar e é sempre uma festa, né? Uma alegria, assim. Tá todo mundo lá ajeitando, prendendo o refletor e puxando fio e não sei o quê, e ele está falando abobrinha. Então, é um... Ele tem até no cinema também, né, esse arquétipo do carioca mesmo, né, do É, Rio ali, né, é.
Ele sim. Isso é interessante também. E aí, né, agora eu vou fazer mais duas perguntas só. Uhum. A primeira delas é em relação a essa questão do tempo, retomando também essa questão da escrita, seja uma série, seja um projeto mesmo da televisão, um programa, enfim. É muito comum, né, por exemplo, numa novela, né, você ter a medição ali da audiência, você saber quem é que está assistindo e Uhum. responder de acordo com o que o público está falando também. Você mudar o rumo da história às vezes, você reescrever as cenas, enfim. Mas com uma série isso me parece diferente, né? Porque vocês costumam escrever, sei lá, 3 versões de um mesmo episódio e aí vocês enviam Não, para a não. equipe. Não, vocês vão fazendo isso durante o processo também, essa reescrita, assim? Ou não? Não, não, todos os trabalhos nossos foram previamente escritos. O rebook a gente escreveu um pouco ainda, porque foi muito em cima da hora, assim. A gente escreveu um pouco ainda durante os shorts também, durante a gravação, mas enquanto estava no ar, não. Eu já trabalhei em novela como colaborador e tal, já fiz parte desse esquema, né? Assim, que é muito importante para a novela, né? Mas essas Uhum. novelas curtas, né, que a gente faz, elas sempre foram previamente escritas, né? E são gravadas também quase sempre fora de ordem, assim, também. É mais de uma equipe gravando, né? Assim. As gravações costumam ser rápidas também, até quando é curto, sim, de 45 Não, episódios ou não, aí menos. você tem um modelo de produção que é diferente da novela longa, né? Mas realmente eu não tenho de cabeça, né? Você tem uma quantidade de diárias por capítulo, normalmente, que serve como parâmetro de orçamento. Eu não tenho isso de cabeça, assim, sabe? Mas, Sim, mas tem essa. Mas a gente escreve tudo. E às vezes tem que mexer, porque não está cabendo no orçamento. E tal. entendi. E em relação, assim, aí essa pergunta já é uma pergunta um pouco abstrata, assim, mas é uma questão também que eu vivo pensando, né, de pensar assim, né, porque agora a gente tem também um TikTok da vida, a gente tem essa proliferação de imagens curtas, rápidas, que são às vezes até muito físicas, né? Lembra às vezes uns filmes mais silenciosos, assim, os filmes mais antigos, assim, né? E aí eu Uhum. queria te perguntar se você acha que isso já influencia ou vai mudar também a maneira de se fazer televisão, se essa rapidez de um TikTok, essa forma de se produzir imagem já está ali na forma de se produzir séries, minisséries, novelas, enfim. Eu acho que sim. Hoje eu acho que o maior, eu não tenho absoluta certeza disso, mas eu já li muitas vezes. Eu acho que o principal concorrente da TV aberta no Brasil não é o, a narrativa ficcional do streaming, são as redes sociais, o TikTok, o YouTube, são esses programas fragmentados, né, que as pessoas ficam vendo trechos ou ficam flutuando, né, de uma curiosidade para outra, como se estivessem numa praça, né, olhando uma coisa e outra. Assim. Eu acho que esses são os principais concorrentes, tanto da TV aberta quanto os canais de streaming. Né? Assim, eu acho que o conjunto das redes sociais e tal é que concorre com todos os streamings e também com a TV aberta. Né? Assim, agora, a forma como isso vai interferir assim na narrativa, eu acho que isso certamente, né? Acho que vai criar novos formatos, né? Tanto a realidade flerta com a ficção, como a ficção flerta com a realidade. Então, ao mesmo tempo, existem pessoas que gostam naturalmente de se aprofundar em histórias mais longas e gostam de ter experiências humanas mais longas e profundas, que gostam de morar no mesmo lugar, de conhecer o padeiro,
Assim como gosto de pessoas, tem pessoas que gostam de mudar a cada 6 meses, namorar um, namorar outro, enfim, acho que acho que não sei se dá para fazer uma relação tão direta assim, mas e eu vejo também aqui eu tenho uma filha pequena, eu tenho um filho de 23 e tenho uma de 18 e tenho uma de 6. E a gente se preocupou já desde cedo em fazê-la assistir histórias longas, né? Porque tem muitas crianças que hoje não. Se você deixa um celular na mão dela, ela vai ficar ali mexendo e ela não vai ter paciência de ver uma história inteira de 1 hora e meia. Ela vai se dispersar, né? Assim, ou vai se render ao primeiro medo e sair, né? Então, tudo isso, eu acho que ela tem outras opções. Então, às vezes, né, ela flutua e fica ali. Não quer dizer que isso é ruim, né? Isso também é entretenimento, né? Assim, então, e às vezes também é educação, dependendo de onde você está navegando, mas já certamente vai influenciar, né? Assim, e a gente tem que estar atento, nós, assim, né? Eu, especialmente, ou qualquer pessoa da minha geração, acho que precisa estar atento ao que está acontecendo sempre, né? Se você não ficar atento ao que está acontecendo, você morre, né? Senão você fica preso, né? Eu acho que é um dos motivos que eu estou aqui conversando com você hoje, porque senão, se você não, né, não conhece, nem trabalha, nem convive com gente mais nova, de outras gerações, você está ficando preso ao passado. Aí não adianta, não serve, né? Acho que você tem que ouvir as músicas de hoje, e eu acho que tudo isso faz parte do nosso trabalho, né? Conhecer, né, as redes sociais e tudo, acho que é parte do nosso trabalho, né? E é um dilema, né? Eu acho que é curioso isso, porque também, para mim, por exemplo, né, das pessoas que estão, digo até da minha geração, assim, precisam também conhecer o que isso que é interessante, né? Você conhecer, por Ah, exemplo, referências, né, de outros momentos é, históricos para também poder entender o que está agora rolando, né? Então tem é um dilema constante, né? Mas é bem interessante também. Então, poxa, agradeço demais pelo papo, assim, foi maravilhoso, né? Eu pude aprender bastante também, é sempre bom, eu sempre pergunto, tenho essa curiosidade, porque para mim é o que me fascina, assim, fazer isso, né? Quando eu não puder mais ter esse tipo de diálogo, eu acho que eu não vou gostar mais de cinema, assim. Então, é um prazer e eu agradeço, né? Muito também. te agradeço. Vamos manter contato aí. Chegamos ao fim do episódio. Eu agradeço a você que assistiu até aqui. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal. Além disso, você também pode me seguir no Instagram, @pedro.nmartim, e segue a gente lá também no Instagram. A gente tem uma página oficial do canal que se chama @filme falado. Agradeço imensamente, e eles sabem disso, a Isabela Morricone pela incrível abertura e encerramento do programa, ao Fábio Gatti, que fez todo o design, a logo e decidiu também boa parte das cores da identidade visual, e principalmente a Roberta Braz, que é a grande parceira do projeto, que participa desde das etapas de produção do design para as redes sociais até a edição desse programa. Então, boa parte do que vocês veem aqui, inclusive esse episódio, foi editado por ela. Então, meu muito obrigado a você, Roberta, mais uma vez, por todo o apoio e por participar também de forma tão colaborativa e sempre ajudando a trazer muita qualidade para o programa. Muito obrigado, até sexta que vem.